Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13 e 14, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos no, se eu não me engano, o terceiro estudo da nossa série de estudos sobre família. E o estudo de hoje nós vamos falar sobre minha chamada, meu futuro. É um estudo bastante empolgante no sentido de que ele traz aquela revelação, aquela conotação da vida humana a respeito daquilo que o futuro espera. Aquele olhar nosso para dentro de nós, para expectar, para esperar aquilo que está adiante. E isso é uma coisa que todas as idades amam isso, né? Desde a criança mais tenra até o homem mais maduro, a mulher mais madura. Isso chama a atenção do nosso coração, porque o que é que Deus tem para mim, ainda ou depois desses dias, né? A gente sempre vive numa eterna teologia de 2 pontos, do já e do ainda não, onde a gente já recebeu as promessas e já vive feliz pelo cumprimento delas, mas ainda nós não entramos naquele lugar onde a promessa se cumpre. Aliás, é um tema bíblico de profecia bastante vasto, desde o Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia vive nesses 2 espectros da profecia bíblica, o já e o ainda não. Já nós estamos nos lugares celestiais com Cristo, mas ainda não estamos nos dias eternos, onde para sempre nós vamos morar com Ele, né? Já nós recebemos o perdão dos pecados, mas ainda não estamos num corpo glorificado, impedido de pecar. Já nós recebemos no nosso coração o Espírito Santo, mas ainda não conhecemos a plenitude total da pessoa de Deus morando em nós e vivendo em nós. Então o já e o ainda não é alguma coisa que se repete durante toda a vida, que você experimenta tanto dentro de si quanto olhando para fora, né? Já os dias estão se findando, né? Já o príncipe desse século tem se levantado, mas ainda não fomos arrebatados e ainda não temos os dias do Apocalipse, aqueles dias do arrebatamento da igreja cumprido. Então, quando a gente olha para esse estudo, a gente percebe que cada um de nós foi criado com um propósito específico. Eu e você temos por que nós estamos aqui, né? Tem um porquê nós estamos aqui nesse lugar hoje, por que nós estamos nessa cidade, por que nós fomos trazidos para cá, tudo tem um porquê, né? Tem coisas que até ficamos em dúvida com relação ao seu fim ou propósito, de tanta coisa que pode aparecer ou conseguir nos dias de hoje, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o criador e inventor de cada artefato criou com um propósito definido em mente. Aqui o pastor Cássio faz uma introdução, que, por exemplo, eu falei isso hoje no áudio que eu mandei para você, né? Quando a pessoa intencionou criar o iPhone, ele não criou o iPhone para você ir pescar. Ele criou o iPhone como um device de ligação, né? Ou então um device de entretenimento que até telefone tem. Né? Quando a pessoa inventou a vara de pescar, ele não inventou a vara de pescar para você dirigir um carro. Ele inventou a vara de pescar com o propósito de você pescar. Assim o homem, a criação do homem no coração de Deus tem um propósito. A Bíblia fala que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Ele criou como a coroa da sua criação e ele representa Deus na criação. O homem foi criado com um propósito, ele tem um motivo por ele estar aqui. E você sabe qual que é a coisa mais frustrante? É não saber para que alguma coisa serve. Para que serve isso aqui? Né? Pior coisa que tem. Tem aparelho de cozinha, às vezes, que você pega, né? E as irmãs vão entender bem isso aí. Que você olha aquilo lá e fala assim, para que a gente usa isso aqui? Aí a pessoa vem, o cozinheiro, o dono da cozinha, a pessoa que tem ali o hábito da cozinha, vem e usa aquele aparelho e você fala, uau, eu não imaginava que isso era para isso. A primeira vez que eu vi um abridor de lata americano, eu fiquei, uau, mas que negócio é esse, né? Um negócio com uma roda em volta que você prende com 2... Mas o que é isso aqui? Até que a pessoa pegou e furou a lata e torceu. Eu falei, uau, que invenção extraordinária. Até você entender o propósito das coisas, as coisas às vezes não têm sentido. Tem muita gente hoje com a vida completamente esvaziada de esperança porque não sabe por que está aqui. E esse é um problema que a filosofia ela explora, principalmente no coração dos nossos jovens, né?
Porque a gente vive numa era onde o existencialismo é a bola da vez. O que o existencialismo prega? Ele prega que só existe o aqui e o agora. E tudo que tem para trás não importa, e tudo que tem para frente também não importa, porque você não sabe se você vai chegar lá. O que importa é o aqui e o agora. E a vida pelo aqui e pelo agora é vazia. Porque se você está passando por um problema, qual que é o propósito do problema, se só existe o aqui e o agora? Se você carrega dentro de você uma doença genética, como é que você vai entender se o que existe é o aqui e agora? Se você carrega uma promessa geracional, o que isso representa para você se o que existe é o aqui e o agora? O aqui e o agora, ele mata as pessoas de, inclusive, serem abençoadas de alguma coisa extraordinária na frente, porque já matam a esperança no momento contrário do aqui e do agora. É claro que a palavra de Deus se importa com o nosso momento. A Bíblia fala a respeito dos momentos que a gente vive, tanto bons quanto ruins, mas sempre na perspectiva que a vida é muito mais pelo propósito que pelos momentos que a gente vive. Eu tenho uma escritora, eu esqueço o nome dela sempre, mas já eu vou lembrar. E ela escreveu muitos hinos, vários dos hinos que a gente canta na harpa cristã, ela escreveu. E ela era, se não me engano, inglesa. Só que ela era cega. Tinha uma doença já desde a sua infância, ela ficou cega. E essa doença se desenvolveu, depois ela também começou a ter atrofia nos dedos, enfim, viveu uma vida muito difícil. Mas o propósito da vida dela foi escrever hinos e foi adorar o Senhor. E alguém perguntou certa vez, como é que você consegue ter tanta expectativa e tanta esperança? E ela falava assim, porque cada dia que passa se aproxima aquele dia onde nenhuma dessas deficiências vão me impedir. Porque lá no céu eu vou ver, lá no céu eu vou tocar. Ela falava assim, uma certa vez ela falou, a primeira pessoa que eu vou ver na minha vida vai ser o rosto de Jesus. Isso é uma perspectiva da vida pelo propósito, ao invés da circunstância. É uma vida que o já, ele é abraçado pelo ainda não, como se ele já fosse. É a vida onde você consegue enxergar os propósitos que estão à frente de você, mesmo que você não esteja vivendo, ou que você esteja vivendo um momento completamente contrário a ele. É como, por exemplo, e nessa tarde eu pensava a respeito disso, enquanto eu preparava essa mensagem, e alguns outros trabalhos que a gente tem para servir a Deus nos próximos dias, é como se você olhasse para Jesus falando assim, olha, estão dizendo que falta 3 meses ainda para a cega, né? Mas olha para os campos, eles já estão brancos, estão prontos para a cega, estão prontos para ser colhidos. Sabe de uma coisa? Rogai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Porque, olha, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E talvez os discípulos olharam para Jesus e falaram, Jesus, que campo branco que o senhor está vendo? Que campo branco que você está enxergando? É que Jesus, através daquela palavra com a mulher samaritana, ele já enxergava a colheita daquele momento como se ela já fosse repentina e imediata, e foi imediata. E quando ele comparava com as coisas que as pessoas conseguiam ver, eles não conseguiam enxergar a mesma coisa. Por quê? Porque Jesus vivia a vida debaixo de um propósito, enquanto os discípulos estavam esperando um momento. Qual momento? O momento que Jesus restauraria o reino a Israel. Jesus estava no propósito, falando assim, olha, eu não tenho outra comida para comer, senão fazer a vontade do meu Pai. Que comida é essa que Jesus está comendo? Jesus estava vivendo a sua vida pelo propósito de Deus, enquanto os discípulos estavam esperando um momento para viver a vida. Um momento de ser feliz. Um momento de alcançar sucesso. Um momento de alcançar a sua própria vida. Mas o texto e o estudo que fala hoje, fala sobre a minha chamada e o meu futuro. Na introdução ainda, a gente precisa de correr para frente, porque senão a gente vai perder o principal do nosso estudo, aquela parte que a gente come que está mais gostosa, que a gente deixa a parte da comida para a gente mastigar melhor. Mas o nosso estudo falou que Deus, quando começou a criação, está aí logo no seu início do estudo, em Gênesis capítulo 1, vai dizer que ele foi criando as coisas, e cada uma das coisas que ele foi criando, ele foi dando propósito para elas. Quando ele cria o mar, por exemplo, ele fala assim, olha, que o mar produza. Quando ele cria o sol, ele fala assim, que o sol governe.
E quando ele cria o homem, ele fala assim, que o homem domine. Toda a criação de Deus foi feita com um propósito. Tudo foi criado com um propósito. Deus tem propósito em cada circunstância, em cada momento da nossa vida, em cada situação desesperadora, em momento de dúvida. Deus tem um propósito aí também. Deus tem um propósito em todas as coisas que Ele faz, inclusive que Ele permite. Deus tem propósito. Na permissão de Deus, muitas vezes o propósito é fazer com que você venha à presença dEle. Certa vez eu estava passando por uma luta tão grande, não tinha mais como resolver, eu fui orar. Eu não tinha mais como resolver eu mesmo, eu fui orar. Quando eu fui orar, a primeira coisa que o Espírito de Deus me trouxe no coração foi uma vergonha absoluta de só estar vindo naquele momento diante de Deus porque as coisas chegaram a uma situação que não tinha mais jeito. Aí eu falei assim, Jesus, é cada coisa que o Senhor tem que fazer comigo para mim vir aqui sinceramente, né? Para mim me debruçar aqui de coração aberto. É cada situação contrária que eu preciso passar para de verdade eu te buscar. Para de verdade eu falar assim, Senhor, o Senhor é mais importante do que isso. O Senhor é mais importante que o meu status imigratório. O Senhor é mais importante do que minha sanidade mental. Sim. O Senhor é mais importante, inclusive, que o meu casamento. O Senhor é mais importante que os meus filhos. Aí pega, não pega? O Senhor é mais importante, estar com o Senhor é mais importante do que o futuro que eu planejo para mim. Porque a chamada que o Senhor fez para mim e aquilo que o Senhor quer para a minha vida é mais importante. A primeira parte que o pastor Cássio, que é o escritor desse estudo, ele faz é a origem, a fonte da vocação. Quando Deus, o nosso Criador, ele cria o homem, ele fala assim, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele começa a dar ordens ao homem, olha, domine. Ele chama o homem para ser o seu representante oficial na terra. Ele chama o homem para cumprir o propósito de Deus durante a sua vida. É para isso que o homem foi criado. Sabe por que o homem está perdido? Porque ele perdeu o seu propósito. Sabe por que o homem não sabe o que fazer? Ele não sabe no que ele trabalhar, ele não sabe do que ele vai andar, ele não sabe como é que ele vai viver, porque ele perdeu o foco do seu propósito. Ele perdeu a ideia central da chamada para a sua vida. E ele vive perambulando, tentando tatear as coisas. Tentando descobrir o que ele faz. Tentando buscar a Deus como se, sacrificando os sacrifícios a Ele se pudesse achar. Como se tocando nele se pudesse achar. E aí Paulo fala assim, ainda que não esteja longe dele, Deus está perto. Mas o homem busca encontrar Deus de maneira equivocada, enquanto o propósito e a vocação de Deus está naquilo que Deus criou. Olha aqui, esse parágrafo. Se alguém se pergunta por que eu existo, seguramente essa pessoa não tem consciência de sua vocação, ou propósito, ou chamado. Por que isso acontece? Porque assim como um artefato não pode definir o propósito da sua existência, mas sim o seu Criador, o ser humano tem uma vocação, um propósito, um chamado estabelecido pelo seu Criador. Enquanto o ser humano buscar definir o seu propósito, ele vai continuar se perguntando, por que eu existo? Porque somente Deus pode nos revelar a nossa vocação espiritual e propósito de vida. É só Deus que pode dizer para você por que você está aqui. E eu falo que essa experiência ela não é nem tão mística assim como alguns pensam, né? Eu vou entrar num lugar e eu vou ouvir assim, meu filho, o seu propósito. Não é assim. O propósito de Deus primeiro está revelado na sua palavra. Após a revelação da sua palavra, o propósito de Deus está revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Após a revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o propósito de Deus está revelado na sua comunhão com Ele. Sabe por que muita gente não entende o que Deus quer na vida dele? Porque eles não conversam com Deus. A gente pergunta tanto para as pessoas o que elas querem, como é que elas querem, com que a gente fala com o chefe, né? Como é que o senhor quer? Como é que faz isso aqui? Como é que a gente faz aquilo lá? Mas a gente não pergunta para Deus como é que Ele quer que a gente viva. A gente não busca para Deus para falar assim, Senhor, qual que é o plano?
Mostra para mim, revela para mim. Eu não entendi. Eu não entendi. É melhor não entender e perguntar do que dizer que entendeu, não entendeu e entregar alguma coisa errada depois. É verdade ou não é? Esses dias atrás, uma das classes que eu faço na faculdade, a minha professora falou assim para mim, posso te ligar? Eu vi seu trabalho aqui, você pode te ligar? Eu falei, pode. Aí eu falei com ela no telefone. É a primeira vez que eu recebi ligação de professora. Ela falou assim para mim, você entendeu o projeto? Eu falei, eu acho que não, né? Porque eu nunca recebi uma ligação da professora antes. Ela falou, acho que você não entendeu o projeto. Eu falei, então tá bom, então me explica. Aí ela explicou o projeto e tal. Eu falei, tá bom, então eu posso fazer assim? Não. Aí eu não posso te falar se é para você fazer assim ou não. Isso é um teste. Eu te falei como é que fazia o projeto, agora você não vai testar se o projeto é assim mesmo ou não. Eu falei, agora eu vou ter que fazer por fé. Aí um projeto de 1000 palavras, eu fiz 3.600 só para ser safe. Aí acabei recebendo uma nota baixa porque fiz palavras demais. É difícil. Mas quando ela me explicou, a primeira coisa que eu soube é que eu errei. A minha intenção, quando eu fiz aquele projeto, não foi errar. Foi acertar. Mas eu errei. Eu errei porque, em algum lugar, a comunicação dela para mim não foi acertada por mim. Seja por qual motivo for, uma desatenção minha, um excesso de coisas na cabeça, seja o que for. O fato é que eu não entender o enunciado do projeto me fez não alcançar o objetivo do projeto. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem muita gente que está vivendo a vida sem entender o enunciado da vida. Ele não entendeu para que ele veio. Ele acha, olha só que absurdo isso, tá bom? Você vai rir aí. Olha que absurdo isso. A pessoa acha que ela nasceu para que todo mundo faça ela feliz. Ela acha que ela veio ao mundo para as pessoas falarem assim, bilu, bilu, teté, o resto da vida dela. Olha que bonitinho que você é. Olha que pessoa fantástica que você é. Ela achou que ela veio ao mundo para ser louvada, ovacionada, famosa, bonita, né? Aparecer nas capas de revista. Ela acha que o propósito da vida é esse. Olha que absurdo. Ela acha que ela veio para o mundo para desfrutar da vida dela. Você veio ao mundo para desfrutar Deus na sua vida. E para glorificar a Deus através dela. Atos dos Apóstolos, quando Paulo está explicando a respeito das ofertas para alguém, ele fala assim, porque como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, que melhor coisa é dar do que receber. E quando ele fala isso, ele não está falando só de oferta, ele está falando da vocação central da vida, a origem da vocação maior representada em Deus, que melhor coisa é dar do que receber. E sabe quem que é especialista nisso? Deus. Porque lá para Jó ele fala assim, ô Jó, fala um favor, faz um favor para mim, meu filho. Fala quem foi que me deu primeiro para que eu estivesse devendo alguma coisa. Tem alguém aí que eu estou devendo alguma coisa? Quem foi que me deu primeiro para que eu tivesse que retribuir? Deus está perguntando para Jó. Se tem alguém que entende de vocação e de doação e de serviço na vida, é o próprio Senhor, nosso Deus. Quando então a definição da vocação, o propósito ou chamada, acabamos encontrando as coisas que estão fora do lugar e sendo utilizadas de maneira inapropriada. O homem que passa a vida inteira por ter ignorado a vocação de Deus para o ministério e se dedica aos negócios e empreendimentos, a mulher que busca o seu lugar na sociedade de mercado e trabalho e vive frustrada por não ter servido melhor a Deus e nem estabelecer uma família e ter filhos, entre outros. Deixa eu dar uma expressão aqui que os americanos usam muito. It's all fun and games. Quando você está subindo a ladeira do sucesso. Quando você está negligenciando a família para subir na ladeira do sucesso. It's all fun and games. É tudo muito legal. É como se um jogo da vida. Quando você está subindo a carreira para você ser uma pessoa famosa. É extraordinário quando você está crescendo para ser alguém de destaque. E está fazendo os seus, entre aspas, sacrifícios pessoais. Quando você está negligenciando a família, quando você está negligenciando o casamento, quando você está negligenciando a sua vida com Deus, quando você está negligenciando os seus princípios para subir a ladeira do sucesso, para alcançar o seu lugar ao sol.
Mas eu repito alguma coisa que eu disse alguns dias atrás. Quando aquele grande jogador de futebol americano ganhou o Super Bowl daquela vez, a primeira vez que ele ganhou, e em entrevista a um jornalista, ele falou assim: e aí, como é que foi ganhar o Super Bowl? Como é que foi chegar no alto da sua carreira, finalmente abraçar o projeto maior da sua vida desde a sua adolescência? Ele falou assim: a noite que eu ganhei o Super Bowl foi a noite mais difícil da minha vida. Foi a noite que eu lutei a noite inteira para não dar um tiro na minha cabeça. Porque perdeu a chamada de Deus para a vida. Ele abraçou o seu projeto pessoal, mas não ouviu o que Deus tinha para ele. É por isso que a frase do Agostinho ecoa ainda mais alto quando ele olha para o Senhor e fala assim: Senhor, aonde os meus planos não forem igual aos teus, destrua os meus planos. Jogue fora a minha estratégia de vida. Apague as minhas ideias, para que eu possa viver a sua vida na minha vida. Jesus cumpriu tão bem a sua vocação, de maneira tão gloriosa. O texto vai dizer aqui bastante coisas interessantes a respeito disso, mas Jesus cumpre tão bem que quando chega no momento ápice do maior sacrifício para cumprir a sua vocação, Jesus, na sua oração, fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade se faça. Na entrada triunfal de Jesus, Jesus falando aos seus discípulos, disse assim: o Filho do Homem vai, como acerca dele foi escrito. Eu estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida e na geração que eu estou vivendo. Eu não estou aqui para brincar de outra coisa. Eu não estou aqui para inventar uma outra coisa. Eu estou aqui para cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque a vocação, ela faz bem ao homem. A ciência, apesar de definir de maneira não bíblica de vocação, ajuda a comprovar e conhecer que a própria vocação faz muito bem ao ser humano. Veja essas afirmações. Propósito, vocação, chamada. É tido como uma coisa mais importante para o indivíduo guiar o seu comportamento e alcançar os seus objetivos. Pastor Gabriel Gibara, certa vez a gente estava numa reunião com vários pastores, e o pastor que estava presidindo essa reunião, nosso pastor, falou assim: irmãos, o que é vocação para você? E o pastor Gabriel Gibara aquele dia disse, eu nunca mais esqueci. Se você ver esse vídeo, meu companheiro Gibara, lembre-se que eu estou lembrando de você agora. Ele falou assim: vocação é aquela voz lá dentro que me diz o que eu tenho que fazer. Isso é vocação. Vocação é aquela voz dentro de mim que eu não consigo calar, me dizendo o que eu tenho que fazer. A minha vocação, por exemplo, está dizendo sempre para mim assim: cumpre o seu ministério, ganhe almas, seja crente, pastoreie o povo, ame as pessoas que você tem para cuidar, sirva e seja fiel ao ministério que você foi chamado e ao lugar que você foi chamado para ser pastor. Essa é a minha vocação. Ela constantemente está me lembrando quais são as prioridades da minha vida. Seja um servo fiel de Deus, seja um evangelista de verdade, seja um homem sincero diante do Senhor. Seja fiel ao propósito de Deus na sua geração. Não deixe de cumprir com a sua obrigação como pai, como esposo, como marido, como homem. Mas não deixe a sua vocação de lado. Entenda que a sua vocação também é ser pai. Entenda que a sua vocação também é ser marido. Mas aquela voz que chama dentro de você e vai te empurrando ou te puxando. Tem hora que ela te empurra, tem hora que ela te puxa. Dependendo do seu humor no dia. Porque tem dia que ela te puxa, porque você não quer sair do lugar. Tem dia que ela te empurra, porque você também não quer sair do lugar. Mas tem dia que ela te slow down, porque você quer ir muito rápido. É a chamada de Deus na sua vida, né? Indivíduos que têm consciência do seu propósito são menos propensos a ataques do coração, derrames e demência. Olha que coisa extraordinária. Quando você sabe para onde você vai, você tem mais saúde. O seu corpo trata de fazer a manutenção, porque o seu sistema nervoso ele está sempre agindo de acordo com aquela vontade de cumprimento. Por quê? O que vai acontecendo conforme a pessoa não tem foco na vida? Vai atrofiando. Quantos casos, mas são muitos casos, de grandes pastores que viveram até os seus 90, 95 anos,
Jubilaram com 92, 3 anos depois morreu. Jubilaram com 70, 3 anos depois morreu. Porque acabou o propósito, acabou a chamada, vai fazer o quê? O próprio corpo dá indicativo de que a coisa ali só vai para baixo, então morre. Terminou o propósito da vida. É por isso, por exemplo, deixa eu dar uma dica aqui, eu não quero sair muito do assunto, porque o horário está passando, eu tenho que chegar ainda naquele pedaço que eu falei para você. É por isso, por exemplo, que na vida, a vida não é medida por tempo, a vida é medida por propósito. Tem gente que com 14 anos de idade cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Ele morre depois disso. Deus leva. Tem gente que com 90 anos ainda está cumprindo o propósito dele. Eu dou, por exemplo, para você o caso do nosso pastor José Wellington. 88 anos de idade. E quando ele chega para aconselhar a igreja, aconselhar os pastores naquilo que a gente precisa de fazer, como é que a gente vai fazer se esse homem não estiver aqui para aconselhar a gente? É claro, a gente sabe, Deus vai levantar outra pessoa. Mas a figura dele, o propósito dele dentro do lugar onde ele foi colocado, a gente vê que ele está cumprindo o propósito dele ainda. Isso é uma bênção para nós. E assim, tantos homens e mulheres de Deus de maneira diferente. Como, por exemplo, aquele missionário que foi à Índia, que com 26 anos de idade, ele saiu para a missão, com 22, com 26 anos de idade ele morreu. 4 anos. Mas com 26 anos de idade, ele traduziu o Novo Testamento para 2 línguas diferentes. Sem Google, sem Chat GPT. Para 2 línguas diferentes. Cumpriu o propósito dele na geração dele. Não interessa se ele viveu 80, se ele viveu 90, ele cumpriu a vocação dele. Entenda, cumprir a vocação que você tem em Deus é muito mais importante do que o tempo de vida que você tem. Se é que você acredita na vida eterna. Se é que a vida eterna realmente é uma realidade para você. Ou você acha que é só uma história que Jesus contou para você ficar animadinho e não se preocupar tanto com a morte? O que é a vida eterna para você? Como é que você observa a vida eterna? Como é que você enxerga a vida eterna que Deus chamou você para viver? Mas vamos mais para frente? A vocação à santidade. Nós temos uma vocação universal a viver de maneira santa, separada. A santidade é a aproximação que cada um de nós faz diante de Deus. Né? Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Existe uma ligação entre o chamado, a vocação, o propósito e a santidade, sendo que Deus é chamado, é a causa e a santidade o efeito do resultado desse chamado que recebemos de um Deus santo. Ou seja, se a vocação vem de Deus, a vocação é santa. Para você cumprir a vocação, o caminho para cumprir a vocação é a santidade. É por isso que você pode ser qualquer coisa que Deus chamou você para ser, se o caminho para você alcançar for o caminho da santidade, da separação, de ser diferente. Você pode ser o melhor esportista que existe. Quando você ganhar aquele grande prêmio, você não vai lembrar que durante a caminhada seu de esporte, um monte de vezes você se drogou para poder ter um desempenho maior. Você não vai lembrar, por exemplo, tantos de times e de amigos nos times que você traiu para poder alcançar aquele lugar melhor. Você não vai lembrar das vezes que você mentiu para conseguir angariar aquela posição que você queria. Você não vai se lembrar das vezes que você traiu para alcançar aquela pessoa que você gostaria para, de novo, ganhar um status maior dentro do esporte que você praticava. Sabe por que você não vai se lembrar? Porque você não fez isso. Porque o seu caminho para alcançar o lugar da vocação de Deus na sua vida foi um caminho de santidade. O que você vai se lembrar é que você, durante todo esse tempo, foi fiel ao Senhor, e agora que você alcançou o propósito maior da sua vocação em Deus nessa terra, você pode comemorar com Ele que você chegou lá. E quando você chegar no lugar alto, quando você chegar lá, a sua companhia vai ser o Espírito de Deus. E você vai estar feliz. E você não vai olhar para aquele documento e sentir vergonha do que você fez. E você não vai olhar para aquela posição de trabalho e sentir vergonha do que você fez.
E você não vai olhar aquela mulher do seu lado e se sentir vergonhado com o que você fez. Vergonha do que você fez. Porque você vai ter seguido a sua vocação de maneira santa. O pastor conta um testemunho que ele chegou em uma certa cidade. E uma irmã chegou muito triste no final do culto e falou: pastor, fazem 20 anos que o meu esposo me abandonou. Mas eu não consigo deixar de amar esse homem. Ele mora com uma outra mulher já há muitos anos. Ela fez um trabalho de macumba e amarrou esse homem e levou ele embora para mim. Mas, pastor, hoje quando o senhor pregava, eu senti que a palavra foi para mim. O pastor olhou para ele e falou assim: minha filha, você crê que Deus essa noite pode dar uma solução para o seu problema? Pode resolver o seu problema hoje à noite? Ele: eu creio, pastor. Então vai em paz, amanhã você vai receber uma ligação. No outro dia de manhã, ela acorda, toma um café, recebe uma ligação, a hora que ela liga o ex-esposo. E a hora que ela começa a falar, o homem começa a chorar torrencialmente no telefone, e falou assim: meu amor, me perdoa. Eu acordei agora de manhã e olhei do meu lado essa mulher estranha que eu não conheço. Dentro de uma casa escura que eu não conheço. Com um monte de gente em volta de mim que eu não sei quem é. Meu amor, você me recebe de volta em casa? Eu quero te pedir perdão. A vocação à santidade restaura inclusive o tempo perdido. Andar de maneira santa faz com que o propósito final da vida seja muito glorioso, seja muito mais enjoyable. Você vai ser muito mais feliz se você cumprir na sua vida a sua vocação através de um caminho de santidade. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, por volta do versículo 3. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e de cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão e na concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio nenhum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos, testificando, porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Às vezes o projeto é glorioso, mas a pessoa para chegar no projeto vai pisando em todo mundo, vai fazendo o que é errado. Não faça isso. Ainda que lhe custe tempo, ainda que lhe custe dinheiro, seja santo. Viva de maneira santa. Cumpra os seus projetos de maneira santa. Em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, bem no nosso brasileirismo. Pague para ver se compensa ser santo ou não. Pague o preço. Pague o preço. Jovem, pague o preço para ser santo. Pague o preço para chegar lá onde Deus te prometeu. Pague o preço. Vai ser glorioso. Vai ser extraordinário. Você vai celebrar com Deus. Você vai sentir a presença de Deus. Compensou. Valeu a pena. É uma recompensa para mim. Eu vou chegar lá de maneira santa. Deus vai cumprir o seu propósito. Porque a seguir da vocação da santidade, nós temos todos uma vocação para o ministério. E aqui eu vou explicar de duas maneiras. A primeira coisa que Paulo fala a Timóteo é que se alguém deseja o episcopado, deseja o ministério, ele excelente obra deseja. Apesar de alguém desejar servir como ministro, a Bíblia também fala que essa honra de ser ministro não é para todo mundo, a não ser aqueles que Deus chamou. A vocação à chamada pode acontecer em momentos distintos da vida, por exemplo. Algumas pessoas na idade mais avançada, como a vida de Abraão, ou mesmo numa idade mais tenra, como a vida de Samuel. O próprio Jeremias, por exemplo, foi chamado no ventre da sua mãe. Agora, Deus chama para a santa vocação, para cumprir esse propósito, mas tarefas, trabalhos e atividades não são uma vocação, uma chamada. Esses são meios pelos quais nós cumprimos a nossa vocação e o nosso propósito. Deixa eu dar um exemplo para você. A vocação ministerial no sentido de oficialato, ela é pastor, doutor, mestre, apóstolo e profeta. São 5 ministérios de governo na igreja.
que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Mas existem outras maneiras de ministrar na igreja, de ser ministrante na igreja, ainda que você não seja um ministro no sentido oficial da coisa. Tem uma irmã na nossa igreja na sede, a irmã Renata. Se a irmã Renata assistir esse vídeo, eu vou lembrar mais uma vez, a senhora é a pessoa que nos engorda, irmã Renata. O ministério da irmã Renata é na cozinha. Por anos, eu vi esse testemunho esse ano. Esse ano eu vi esse testemunho. E já por anos eu venho observando isso. Por anos a gente sempre teve eventos na igreja. Evento é uma coisa que a igreja sempre tem. E me disseram que todas as vezes que tinha cozinha, a cozinha sempre foi um lugar de briga, brigaiada. Porque um veio, porque outro fez assim, porque outro fez assado e tal. E diz que a primeira vez, ou a segunda vez, em todas as festas da igreja, que a cozinha foi um lugar de paz. Porque a irmã Renata tem graça para fazer isso. É extraordinário. Durante a parte final da nossa festa, a nossa Santa Ceia, o pastor colocou um vídeo do dia anterior, durante a pregação do irmão. As irmãs cozinhando a janta, falando língua estranha. Que coisa extraordinária. As irmãs cozinhando lá, e uma sapateando, a outra andando com o braço erguido, dando glória a Deus, falando língua estranha. Um fogo, não era o fogo do fogão, não. Um fogo de Deus dentro da cozinha. Porque alguém está cumprindo a sua vocação diante de Deus. A sua chamada diante de Deus, abraçou aquilo. Aquilo é um ministério. Cada colherada que você dá naquela comida tem unção daquela irmã, do Espírito Santo de Deus na vida daquela irmã, em cada colherada que você dá. Existe algo do Senhor naquilo. Porque é manifestado em santidade, em amor. É uma chamada profunda para fazer aquilo ali. Isso é ministério. Isso é serviço diante de Deus. É por isso que, lembrando sempre dessa pessoa que a gente lembra, quando a gente fala sobre serviço, a gente lembra sempre da Marta. É por isso que Marta foi advertida por Cristo. Porque Marta estava atarefada com o assunto. Marta estava atarefada com o processo, com a tarefa. Ela podia estar fazendo a tarefa, o problema não era a tarefa. O problema era o mindset da tarefa. Era que a tarefa era um burden para ela, era um peso para ela. Ao invés de ser uma maneira de manifestar a sua vocação. Ei, nem todo dia da vocação vai ser alguma coisa extraordinária. Nem todo dia de cumprir aquilo que nós temos para cumprir diante de Deus vai ser extraordinário. Tem dia que eu estou fazendo casamento, tem dia que eu estou dando palavra em um sepultamento, em um funeral. Tem dia que eu estou ali, celebrando com os irmãos o aniversário de alguém. Tem dia que eu estou lá, resolvendo um problema porque alguém brigou em casa. E agora você precisa de ir lá levar um bálsamo àquela família. Mas todas as vezes o cumprimento é debaixo da vocação, daquele que nos chamou para a santa vocação. Manifestar o ministério de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. E por último, a vocação espiritual. Essa é a vocação da chamada que todo crente recebe, tão logo ele é chamado à santidade. Ou seja, depois de receber o Senhor Jesus Cristo, todos nós temos uma vocação a servir a Deus e ser atuante no reino de Deus. Ou seja, a nossa vocação espiritual é como nós ministramos durante a nossa vida. Alguns, mais uma vez, como a gente viu, têm uma vocação ministerial no sentido de oficialato do ministério. Ele vai ser separado como pastor, mas todos nós fomos chamados no sacerdócio universal de Cristo a ministrarmos na igreja do Senhor Jesus Cristo, a uma vocação espiritual, a servir a Deus com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente trouxe. Olha, eu vou passar para você daqui a alguns dias a mensagem do pastor José Lopes no encerramento da nossa festa. Ele falou de Barnabé. Barnabé é um dos preferidos meus na Bíblia, no Novo Testamento. Barnabé é aquela pessoa que não tinha cargo ministerial, mas tinha uma vocação espiritual. Ele, quando entra na história, ele está lá. A pessoa que não, irmão Barnabé é uma bênção, mas ele não está contado com os apóstolos. Irmão Barnabé é um homem muito extraordinário, é o filho da consolação. Quem ele chega perto, ele encoraja, ele levanta, ele dá uma palavra de ânimo, ele acompanha. Mas ele é um irmão.
Até o dia que os apóstolos precisam de alguém para estar lá em Antioquia. Quem que eles mandam enviado? Barnabé. Esse aí. Esse está pronto. Esse já tem o espírito pronto. Já tem o coração pronto para cumprir a sua chamada. Sabe? Eu fico olhando o rosto de vocês e o rosto dos nossos irmãos que estão pela internet. Eu não sei onde Deus vai te levar. Eu não sei o que Deus vai fazer da sua vida. Eu não sei o que Deus vai fazer da vida dos meus filhos. Eu olho para o meu filho e olho a dedicação dele na casa de Deus, mas eu não sei onde Deus vai levar esse menino. Onde Deus vai levar minhas filhas. Onde elas vão ser missionárias, onde elas vão louvar o Senhor, eu não sei. Mas o que eu posso dar certeza para você é o seguinte, é que se houver um coração de Barnabé, um dia Deus usa. Uma vocação espiritual profunda, de ver Cristo manifestado através da vida. De ver o Senhor Jesus Cristo tocando as pessoas através da vida dele. E aí, não é para ele, é para manifestar Cristo às pessoas. Não holofote na própria pessoa, onde é que eu vou aparecer? Quando é que eu vou poder cantar no púlpito? Quando é que eu vou poder segurar o microfone? Quando é que vão falar o meu nome e vão me agradecer em público pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer? Não! É quando é que o meu trabalho realmente vai produzir com que Cristo seja conhecido e estabelecido e construído e manifestado e edificado na vida das pessoas. Quando é que eu vou receber a gratidão espiritual, sentir aquela gratidão própria por ter cumprido a vontade de Deus de ver aquela pessoa no próximo batismo? Ou então de receber de Deus um dom espiritual e manifestar esse dom espiritual e ver Deus abençoar o povo dele através daquilo. Sem holofote em mim. José morre, eu gosto de lembrar disso. E fala assim, Deus vai visitar vocês. Mais para frente Deus vai visitar vocês. José não fala assim, olha, eu pedi para Deus para mim não morrer porque eu quero ver essa visita aí. Eu tenho que estar aqui quando essa visita acontecer. Eu tenho que participar. As pessoas têm que me ver quando essa visita. Não é assim, gente. Eu estou aqui, eu quero participar disso aí. Não. Deus vai visitar vocês. Ei, só que quando acontecer, só faz o seguinte, eu só vou estar os ossos, mas leva eles embora. Deixa de alguma maneira eu participar, eu só quero participar de alguma maneira. Eu quero participar na memória de vocês. Porque eu não vou estar aqui mais, mas Deus vai visitar vocês. É aquele que olha para frente e fala assim, eu vou manifestar a glória de Deus. E eu vou ser lembrado, não porque eu manifestei, mas porque Ele manifestou a glória dele a mim, já antes de manifestar a vocês. É por isso que eu vou ser lembrado. Porque a glória de Deus vai estar nos meus ossos. Porque a glória de Deus vai estar na minha memória. É por isso que eu vou ser lembrado. Não para eu ser vocacionado por mim mesmo, é a minha vocação espiritual. Mas como deveria ser passado e ensinado para os novos integrantes desse reino, a próxima geração, essa vocação ou chamado era para ser parte do povo em todas as áreas, na cultura, no comércio, na fé, na música, na arte, na engenharia, arquitetura, no ensino, na medicina, no trabalho em geral. Estas são as palavras que hoje te ordeno e estarão no teu coração. E as intimarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se, também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. Essa maneira distinta de ensinar desde a tenreidade que era para viver para a glória de Deus em cada etapa da vida, é o que marcaria a próxima geração para conseguir viver para a glória de Deus. Como representantes desse reino. Encontramos nessa instrução do rei Salomão, aqui em Provérbios capítulo 26, 22, versículo 6, instrui o menino no caminho que deve andar, que a raiz da palavra se traduz de instrui, se traduz como céu da boca, como um cabresto, uma rédea, para colocar na boca do cavalo. Instrui, ou seja, deixa ele na rédea para cumprir. Porque quando ele ficar adulto e você tirar a rédea, ele não vai precisar mais do freio, porque ele vai lembrar por onde anda. Quanta gente vem para nós e fala assim, eu não vou obrigar os meus filhos. Faz isso. Quando você olha para a palavra de Deus que Deus dá para Noé, depois que ele sai da arca, Deus não fala assim, olha, agora a humanidade está recuperada, todo mundo é bonzinho. Ele fala assim, o homem é mau desde a sua meninice. Desde a meninice, as crianças começam a desenvolver maus hábitos. Se você não instrui
O mau hábito vai se tornar uma referência e mais tarde o freio não funciona mais. É necessário dar limites, segundo a palavra de Deus, aos nossos filhos. Não o limite que você gosta, né? Porque na casa do meu pai era assim. Não. Porque minha mãe fazia assim. Não! Tem nada a ver com seu pai e com a sua mãe. Tem nada a ver com o seu avô e com a sua avó. Qual que é o limite da palavra de Deus para criar os filhos? Nem mais, nem menos. Nem mais. Não vá além desse livro. Mas não viva aquém dele. Você não precisa de ser bruto. Não, porque aqui vai apanhar. Não precisa de ser bruto. Como é que a palavra ensina sobre a vara? Vai pesquisar, vai ler a sua Bíblia, vai falar com o seu pastor. Liga para o seu pastor e fala com ele. Pastor, está com esse problema aqui com meu filho, com a minha filha. Fala com o seu pastor, ele vai te ajudar. Achar um denominador comum para você colocar segunda. E outra, não é a ideia do pastor, não. Minha ideia que eu penso, que eu acho, não vale nada. O que vale é a palavra de Deus. Mas não viva nem a mais, nem a quem. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. É a palavra. Para quê? Para que a gente possa cumprir alguma coisa que a gente tem ouvido incessantemente da nossa liderança. A escola que eu estou fazendo faculdade, ano passado fez 75 anos de história. 75 anos de seminário Fuller. É muito tempo. E agora a Fuller lançou um projeto que chama-se Fuller Next. Eu só estou fazendo propaganda da escola para você entender um negócio que é extraordinário. E o que a Fuller Next está pensando? É o seguinte, nós estamos percebendo que os grupos clericais, os grupos de igreja de pastor, de padre, dessas coisas aí, está caindo no desuso. As pessoas não estão querendo mais se aproximar, porque muito escândalo, etc. e tal. Eu não concordo com eles. Mas eles perceberam isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar um esforço para começar a abrir o estudo teológico e a vocação ministerial, a vocação espiritual para profissões diferentes. Então nós vamos começar agora a ter um curso teológico que é para quem é engenheiro. Perceber como é que ele manifesta a sua fé lá. Né? Eles criaram até agora, pouco atrás mesmo, um curso de capelania para trabalhador rural. Para poder evangelizar quem está trabalhando lá. Interessante, né? Faz 10 anos que eu ouço o meu pastor dizendo, sem a Fuller falar nada disso aí, ei, não seja um médico crente, seja um crente médico. Não seja um advogado crente, seja um crente advogado. Não seja um engenheiro crente, seja um crente engenheiro. Deixe a sua vocação espiritual falar mais alto do que a sua vocação profissional. Em qualquer lugar que você for, primeiro ministre Cristo, depois o seu trabalho. Primeiro ministre do Senhor, depois as suas coisas. Abra o seu coração para servir ao Senhor de verdade. Abra o seu coração para cumprir o propósito de Deus na sua vida, né? Seja um crente advogado, não advogado crente. A sua vocação espiritual, ela vem primeiro. O Senhor vem primeiro. A vontade de Deus para a sua vida vem primeiro. É necessário que você cumpra primeiro os propósitos de Deus na sua vida e depois cumpra aquilo que é a sua vocação. E por isso eu termino agora com um testemunho. Pastor Marcos Davi. Eu contei esses dias atrás isso para alguns irmãos. Pastor Marcos Davi, ele é médico obstetra. Né? Médico obstetra. E o pastor Marcos Davi, ele chegou numa das nossas festas e tal, e a gente estava lá, um monte de gente na igreja. Ele estava no nosso culto, e nisso que a gente estava lá e tal, uma pessoa passou mal. Um irmão da igreja passou mal. Né? E o irmão começou a colocar a mão aqui do lado e sentir muita dor e tal. E ai. E aí perguntamos na igreja se tinha algum médico, lembrando que o pastor Marcos Davi estava lá. O pastor Marcos Davi se levantou, entrou numa sala, o rapaz entrou, e aí ele falou assim, a primeira coisa que você está, estou com dor, pastor, não estou aguentando, e o menino jogado no chão, então tá bom, vamos orar primeiro. Senhor amado Deus e eterno Pai, nós expulsamos essa enfermidade em nome de Jesus, e tal, orou por ele, expulsou. Expulsou a enfermidade, expulsou demônios, expulsou tudo. A hora que ele terminou a oração, ele perguntou, o que você está sentindo? Eu estou sentindo uma dor aqui, assim. Ele começou a fazer a massagem, fazer as perguntas médicas para ele e tal, checar a pressão. A ambulância chegou, levou o rapaz em 10 minutos depois que ele tinha começado a conversar.
Passou 1 hora, a gente está saindo, está terminando o culto, o pastor está dando a bênção apostólica, a gente olha para o lado, o irmão entrando pela porta. O que aconteceu? Você já está de volta? Já estou de volta. A hora que eu entrei no caminho, no carro, até chegar no pronto-socorro, minha dor foi embora. Aí eu olhei para o médico e falei assim, desculpa, mas eu não estou sentindo dor nenhuma. Aí o bombeiro falou, então vai embora, você está sentindo dor. Pegou, foi embora, nem entrou lá para fazer checagem nem nada. Foi embora, porque estava bonzinho. E nunca mais teve problema. Por quê? Porque alguém que passou 8 anos de medicina, que cumpriu e já fez mais de centenas de partos, já viu aquele bip, bip, um monte de vezes, até virar bip, que já um monte de vezes olhou a medicina fazer o seu efeito, não tira do seu coração e da sua mente, que mais importante é a sua vocação espiritual, é ver o nome do Senhor Jesus Cristo glorificado antes de cumprir o seu papel como profissional. Em qualquer lugar que ele chega, em qualquer lugar que ele vai. Diz que o velho pastor fez uma visita para o seu filho, que tinha saído do interior de Illinois, no estado de Illinois, e mudado para Grande Chicago. Ele tinha virado um realtor de muito sucesso. Mas ele chegou lá no escritório do seu filho, isso era a década de 30, na cidade de Chicago, chegou naquele lugar lá muito espaçoso, aquele escritório espaçoso, e o filho mostrando, aqui, pai, comprei carro novo, e esse espaço aqui é meu, e já vendi tantos terrenos aqui no subúrbio de Chicago e tal, e o pai começou a ver tudo aquilo, né? E o filho não falava aqui de igreja, não falava do Senhor. E o velho pastor começou a ficar frustrado e perguntou, filho, e aos cultos? Pai, não dá tempo, né? Domingo é o único dia que eu tenho para descansar, e eu não tenho condição de ir para o culto e tal. Mas pai, olha só o que eu conquistei, olha a casa que eu estou morando e tal. Aí pai, tá bom, tá certo. De repente alguém chega no escritório e fala assim, pai, só um minutinho, eu vou atender esse pessoal aqui. Se alguém chegar, o senhor só fala para eles me aguardarem e tal, e já eu venho. Qualquer coisa, mostra esse catálogo aqui de terrenos e tal. Né? Pai, tá bom. E o filho foi atender alguém, e de repente chega uma outra pessoa. Né? Olha, escuta, eu fiquei sabendo aqui que o escritório de vocês está vendendo muito terreno, e eu queria saber se você tem algum terreno em algum lugar bom aqui para mim comprar. Aí o pai falou, tem um catálogo aqui para você ver e tal. A pessoa começa a ver o catálogo, esses terrenos estão muito bons. E aí o pai, o velho pastor, ele falou assim, esses terrenos são muito bons, né? Mas sabe, tem um lugar onde a traça não corrói, nem o ouro enferruja, um lugar maravilhoso. Esse terreno está na promoção. Esse terreno já está pago. Esse terreno é o terreno que é lá no céu, para a mansão celestial que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou para que você tivesse acesso a ele. A hora que o filho chega dentro do escritório, está lá o pai dele, inconsolavelmente e irrepreensivelmente pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muri termina contando esse testemunho dizendo o seguinte, não tem jeito. Aquele que tem a sua vocação espiritual acima da sua vocação profissional, qualquer lugar é ambiente de ele manifestar Cristo na vida das pessoas. Nessa noite tão especial que a gente termina esse culto de ensino para a minha vida e para a sua vida. Seja por onde você anda, seja aquilo que você faz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem uma chamada e um futuro brilhante para você, para a sua vida, para a sua família. Mas você precisa, como Davi, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 6, cumprir o propósito de Deus na sua geração. Você precisa de se jogar para o seu propósito. Você nunca vai ser tão feliz na sua vida do que do dia que você cumprir o seu propósito. Certa vez alguém chegou para mim e falou assim, William, o que você espera? Que nicho que você quer pregar? Que lugar que você pretende chegar? Qual que é a posição que você pretende alcançar? Assim? Porque você está auxiliar aqui na igreja e tal. Onde é que você quer ir? Qual que é o seu nicho de pregação? Você vai pregar para casais? Você vai pregar para jovens? Onde é que você vai se especializar? Eu falei assim, you don't seem to understand. Parece que você não entendeu ainda, né? Ei, eu sou ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu já cheguei onde eu queria.
Eu já cheguei no lugar melhor que eu podia chegar. Aquilo que Deus sonhou para mim, eu já estou vivendo. A minha vocação particular de cumprir, de ser servo de Deus. Eu não estou procurando o nicho aonde eu vou ir. Eu estou procurando aonde Deus vai me levar. Eu estou aqui acompanhando o dedo dele, me mostrando aonde eu vou. É essa chamada, é esse futuro glorioso que vale a pena para o coração de todos nós, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem muita gente para alcançar ainda. Muita coisa para realizar. Muitos lugares para ir. Muita terra para conquistar. Essa cidade, marque minhas palavras, essa cidade não está preparada para os próximos 20 anos do Ministério do Belém aqui. Não está. Aquilo que Deus vai fazer através da minha vida e da sua vida nessa cidade, essa cidade não tem noção, mas o Espírito de Deus já sabe o que Ele vai fazer, já sabe quem Ele vai usar e está buscando mais gente disposta para fazer isso, porque o futuro está na chamada e a chamada vai te fazer alcançar o futuro. O seu futuro está em cumprir a chamada de Deus na sua vida. E só a chamada de Deus na sua vida vai te levar a um futuro feliz. Escute o que eu estou falando para você. Anote. Você faz, mais uma vez, você faz muito plano para você. Você vai, vou fazer assim, vou fazer assado, vou cumprir desse jeito. Não faça plano para você. Pergunte assim, Senhor, como é que o Senhor vai cumprir isso na minha vida? Como é que o Senhor quer que eu ande para isso e para aquilo? E você vai ver coisas extraordinárias da parte de Deus acontecendo na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração, terminar o nosso culto. E nessa oração, eu sei que Deus falou com você, falou comigo. Se até comigo Deus conseguiu falar, quanto mais com você, que é muito mais crente do que eu. Deus falou com você. E Deus te chamou para um compromisso com a sua chamada diante dele. Deus chamou para um renovo na sua chamada com ele hoje. Deus colocou no seu coração, como aquilo que Jeremias falou, um fogo que arde nos meus ossos. Se eu me calasse, eu não conseguia. Porque a sua palavra em mim era como um fogo que queimava os meus ossos. Era uma chama dentro do meu coração. E Deus está te renovando hoje na sua chamada, no seu compromisso com Ele, na sua vocação com Ele. Eu vou cantar esse hino. Enquanto eu canto, eu quero que você ministre onde você está, o seu coração, aquilo que o Espírito de Deus te der. E nós vamos orar, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai, nós ministramos a Tua palavra nessa noite, Senhor. Senhor, Pai, o estudo que o Senhor colocou no coração, Senhor, Pai, do meu querido, Senhor, Pai, irmão Cássio Rafa, Senhor, o Senhor ministrou na nossa vida nessa noite. Pelo que eu te peço, Senhor, Pai, cumpre, Senhor, o Teu querer na vida de cada um dos Teus filhos, ó Senhor. Faz com que a Tua chamada, Senhor, Pai, se multiplique, se expande, alcance, renove, Senhor, Pai, e que o futuro seja extraordinário no Senhor, Pai. Faz a Tua vontade, Senhor, Pai, no meio do Teu povo, Senhor, Pai, e usa cada um dos Teus filhos, ó Senhor, para vencer, Senhor, Pai, para alcançar, ó Senhor, Pai. E para que, Senhor, Pai, cada um de nós, ó Senhor, Pai, possa celebrar no Senhor e viver, Senhor, Pai, a Tua palavra cada dia da sua vida, Senhor. Cumpre a Tua vontade, Senhor, Pai, faz o Teu querer. E nós teremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém.